Boa noite, pessoal. Eu sou Camila Poli, sou juíza federal substituta do TRF4, aprovada no último concurso, e fiz parte, ao lado de grandes autores, do livro Revisaço para o Enem, da editora Juspódigo, que é o livro que fundamenta este curso, como vocês bem sabem, e, portanto, também é o livro que fundamenta essa aula de hoje. Fui convidada aqui para tratar de direito empresarial, que é a disciplina que eu também trato lá no direito, no livro Revisaço. A minha parte é especificamente aquela de comentários das questões já realizadas pela Banca FGV, e foi com base nessa minha participação que eu elaborei a aula de hoje, pensando também em como tornar mais produtivo esse tempo exíguo que nós temos até a realização do Enem. Ele está muito próximo e, com base na minha experiência, nesse momento, o que a gente faz que pode ser mais útil é ler lei seca, jurisprudência e fazer questões. Embora ao longo do tempo normal de estudo, digamos assim, que é aquele tempo que antecede o edital, eu não fizesse muitas questões objetivas, não era uma prática, porque eu já estava estudando há muitos anos e não era mais um tipo de estudo que fazia sentido no meu método, né? Quando, porém, saía o edital, eu retomava, a prática de questões objetivas por dois motivos. O primeiro, para relembrar o meu cérebro a fazer aquele raciocínio próprio de questões dessa natureza. Porque a gente sabe, vocês já devem ter feito outras provas, que o jeito de tratar questões objetivas não é o mesmo, não é o mesmo raciocínio que a gente usa numa questão dissertativa ou mesmo numa prova oral. Então, eu queria pegar aquela prática de novo de questão objetiva, ver a maldadezinha do examinador, ver o detalhezinho que foi feito, colocado ali para nos enganar. Então, pegar essa prática era muito importante. O segundo motivo é porque cada banca tem características próprias. E quanto mais intimidade nós tivermos com o jeito de perguntar da banca, maior a chance de a gente acertar. Tanto aquilo que a gente sabe, quanto principalmente aquilo que a gente não sabe. Não sejamos inocentes. A aprovação também é feita de chutes, de bons chutes. Eles fazem parte do estilo de prova, né? Não tem como a gente saber tudo. Então, algumas vezes a gente vai pelo chute. Não um chute gratuito, exceto aquelas disciplinas, aquelas questões que a gente nunca nem ouviu falar. Aí, se é um chute gratuito, livre, já se conta como perdida essa questão. Se vier o ponto, ótimo. Mas eu digo aquelas questões que a gente já leu alguma vez, mas agora não lembra, não está com aquilo tão vívido na memória. Esses chutes, essas questões, os pontos que vêm dessas questões são muito importantes. E quanto mais a gente estuda, melhor o nosso chute, né? Mas também, quanto mais intimidade a gente tem com o jeito de perguntar do examinador, maior a chance de nós termos bons chutes. Então, era baseado nisso que eu voltava a fazer questões. E foi pensando, com essa ideia em mente, que eu elaborei a aula de hoje. Será uma aula curta, vocês não têm mais tanto tempo assim, e, na minha opinião, será mais pontual para que seja mais objetiva, tá? O que que eu pensei? A FGV faz muitos concursos, né? Recentemente ela fez o concurso, o ENAC, que é o ENAM do concurso para cartórios. Faz algumas semanas, duas eu acho, que essa prova foi aplicada. E também nesse primeiro semestre de 2025, ela fez a prova do TJ de Santa Catarina, para juiz substituto. Então, eu peguei três questões dessas provas, duas do ENAC e uma do TJ Santa Catarina, e comentei qual foi o critério de escolha. O quanto é comum esse questionamento a respeito dos temas que essas questões tratam. A FGV tem como característica fazer questões mais extensas e que perguntam muitas vezes texto da lei, né? Também jurisprudência, mas tem muito texto da lei. Qual é o problema? O examinador da FGV gosta de perguntar, embora dentro de temas comuns ao direito empresarial, temas bem rotineiros, como recuperação e falência, ah, títulos de crédito, sociedade, são temas comuns. Todo mundo que já teve contato com direito empresarial em algum momento teve contato com esses temas. Mas o examinador gosta de pegar dispositivos que não são tão comuns, que a gente não tem tanta intimidade. E isso dificulta muito
realizar essa questão lá, né? Porque não é um artigo que a gente olha muitas vezes, especialmente na Lei de Sociedades Anônimas. Isso também dificulta que a gente faça uma coisa que nas provas CESP era muito comum, que é adivinhar artigos que cairiam na prova. CESP é uma banca que costuma repetir dispositivos. Ela tem alguns que perguntam milhões de vezes. A FGV não é assim tão repetitiva. Isso dificulta que a gente faça um chute. Então, o critério da escolha aqui foi pontos da matéria que costumam cair. Então, para a gente relembrar, fazer uma pequena revisão sobre esses pontos, pegar de novo o jeito da FGV, que com certeza vocês já estão afiadíssimos a essa altura do campeonato, já fizeram muitas questões da FGV, mas não custa a gente fazer mais algumas, nunca é demais. E também, por último, para que a gente tenha em mente quais são os temas de preferência do examinador atualmente, porque essas provas são muito recentes. Então, essa é a minha ideia geral. E antes de começar a prova, a prova não, a aula efetivamente, gostaria só de dividir com vocês, compartilhar algo que para mim era muito importante antes de fazer provas objetivas e que talvez possa ser útil para vocês. Por isso eu vou falar como é que eu pensava. Pela minha experiência, é muito importante que quando a gente vá fazer uma prova, seja ela objetiva, dissertativa, oral, a gente vá com a mentalidade de alguém que já está aprovado, de alguém que tem a crença de que já é, que merece, já construiu a aprovação. Como é que a gente faz isso? Com autoconfiança. De onde vem a autoconfiança? Vem da bagagem que nós trazemos, que nós construímos e que nós levamos para a prova. Com isso eu quero dizer o quê? Não é aquilo, pelo menos eu gostava de pensar assim, né? Não é aquilo que a gente estuda nas 2 últimas semanas, nos últimos dias, que vai definir a aprovação ou a reprovação. É claro que, eventualmente, a sorte pode contribuir para que um ponto específico nos coloque dentro do corte ou fora, né? Mas essa não é a regra. Pelo que eu experienciei fazendo provas, os acertos vêm daquilo que a gente já repetiu, daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já construiu. Esse final é só para a gente afiar o machado, é só para a gente calibrar alguma coisinha, relembrar um detalhe. Então, nesses últimos momentos, quando a ansiedade já está batendo, né? Ela já, pelo menos comigo, eu ficava bastante ansiosa, já eram dias que eu já não dormia tão bem. O mais importante é lembrar que aquilo que a gente construiu vai ser um diferencial, vai nos garantir um bom resultado na prova. Não é aquilo que a gente está fazendo agora. Então, agora não precisa bater o desespero. Façam o melhor que puderem, invistam todo o tempo possível, né, nessa reta final, aquele que vocês tiverem disponibilidade e energia suficiente, invistam em estudar questões, lei seca, jurisprudência atual e aquelas mais importantes, mas sem achar que isso vai definir, entende? Vocês não precisam se torturar, pelo menos não, na minha experiência, não é isso que vai resolver. O que vocês fizeram até aqui é o que, somado ao que fizerem no finalzinho, vai trazer o melhor resultado possível na prova. Além disso, confiem que tudo tem um tempo certo na vida. E a gente sempre extrai das experiências aquilo que a gente precisava. Então, assim, qual é a nossa parte? Fazer o melhor possível sempre. Fazer o melhor possível nessa aula, fazer o melhor possível amanhã quando estiverem estudando, fazer o melhor possível nesses dias seguidos de estudo, como vocês têm feito. Sempre o nosso melhor. O resto a gente entrega e confia. Porque, assim, se for o momento, essa prova vai ser aprovação. Eu desejo sinceramente que seja o momento da aprovação para todos vocês. Para alguns, se não for, ótimo também. É aquilo que vocês precisavam para voltar, calibrar melhor o estudo, verificar lacunas e estarem melhor preparados para quando chegar a prova de vocês, porque ela chega. É só vocês confiarem, não desistirem e continuarem melhorando ao longo do tempo necessário para chegar o momento de vocês. Então, assim, confiem, façam o melhor possível, mas façam isso com calma. Não é o que a gente vai fazer hoje, amanhã, depois que vai dar um super resultado no Enem. É a bagagem, é o que a gente construiu, tá bom? Então, sem mais delongas, encerrando essa parte introdutória, vamos passar para a aula de Direito Empresarial de hoje. Como eu falei, essa aula é baseada no livro Revisaço, do Enan, da editora de Sport. Qual a ideia que eu imaginei? São 3 questões, como já mencionei. Eu vou ler a questão, a gente vai aprofundar o tema central dela e depois a gente volta para solucioná-la. Eu acrescento algumas jurisprudências e depois vocês estão livres dessa aula de Direito Empresarial.
Mas vamos voltar aqui para o que eu considero o maravilhoso mundo do direito empresarial, tá bom? Essa questão 1 trata de recuperação judicial e falências, e também de alienação fiduciária de uma maneira tangencial, tá bom? Vamos ler. A sociedade Alfa está em recuperação judicial e pretende submeter o crédito da instituição financeira Beta, garantido por alienação fiduciária de recebíveis da sociedade Delta, ao plano de soerguimento. O que é o plano de soerguimento? O plano de recuperação judicial. Lembrando que conceitos gerais, né? É um grande plano de renegociação de dívida. Então, a sociedade recuperanda, no caso a Alfa da nossa questão, sempre vai querer que o máximo de créditos possíveis, o máximo de créditos que existam contra ela, ou seja, as suas dívidas, o máximo das suas dívidas, seja submetido ao plano de recuperação judicial. Porque ela vai poder negociar prazos mais flexíveis, uma forma mais flexível de pagar, se reorganizar e depois retomar a atividade de uma maneira lucrativa. É isso que é o plano de recuperação judicial. Por isso, ela não quer que o crédito que a Beta tem contra ela seja excluído do plano de recuperação, esteja entre as exceções legais. Sustenta as seguintes teses para defender a inaplicabilidade do artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falências, isto é, a sujeição do crédito da Beta aos efeitos da recuperação judicial. Lembrando aqui, recuperação judicial e falência é um tema favoritíssimo da FGV. Realmente eles têm uma certa paixão por este tema. Dentro do mini mundo, né? Dentro do macro, recuperação judicial e falência. Dentro de recuperação judicial, na minha opinião, o coração é esse artigo 49, em especial o parágrafo 3º, que trata dos créditos extraconcursais, isto é, aqueles que estarão excluídos da recuperação judicial. Esse é um artigo que é difícil que a gente encontre uma prova da FGV que não trate desse dispositivo. Ainda que não a questão toda trate sobre o tema, aí uma assertiva vai tratar. Para vocês terem uma ideia, essa questão, como eu já mencionei, foi cobrada no ENAC. Mas o artigo 49, parágrafo 3º, eles fizeram uma questão toda sobre isso, só que recuperação judicial e falência nem estava no edital, ou seja, essa questão provavelmente será anulada, porque recuperação judicial e falência não estava no edital. Mas imaginem, o examinador da FGV não sabe fazer uma prova sem perguntar isso, ainda que não esteja no edital. Então, eu acho que é uma boa aposta e que aprofundar, relembrar essas exceções para vocês poderia ser útil, espero, sinceramente, que seja útil para a prova que vocês vão realizar muito em breve aí do Enem. Então tá. Lembrando aqui, a sociedade Alfa é a empresa em recuperação. A instituição financeira Beta, tem um crédito contra a Alfa. A Alfa, então, pegou um dinheiro da Beta e quem garantiu esse crédito da sociedade Alfa não foi ela mesma, foi a Delta. Esse crédito foi garantido por recebíveis da Delta, um terceiro, portanto. Agora, a sociedade Alfa, que está em recuperação judicial, quer que esse crédito, como eu disse, fique fora da recuperação. O que ela alega para isso? 3 teses. A primeira, o fato de a garantia ter sido prestada por terceiro, em vez de pelo próprio devedor em recuperação. O que ela está dizendo aqui? Olha, esse crédito que a Beta tem contra mim realmente está garantido por uma alienação fiduciária, que, como nós vamos ver em seguida, está entre as exceções do artigo 49, parágrafo 3º. Mas não fui eu que assumi essa alienação fiduciária, foi a Delta. Então, como é um terceiro, não se enquadra na exceção legal, logo está submetido à recuperação, logo vamos renegociar essa dívida. 2. A ausência de registro da garantia no cartório de títulos e documentos com sua devida especificação. Olha, a sociedade alvo está dizendo, a ausência, esse crédito foi garantido mesmo por uma alienação fiduciária, mas essa alienação não foi registrada no cartório de títulos e documentos com as devidas especificações. Portanto, ela não preenche os requisitos para produzir o efeito de estar excluída da recuperação judicial. Por último, eventualmente, a extraconcursalidade deve se limitar ao valor da garantia, de modo que, naquilo que o crédito sobejar, será considerado concursal. O que ela está dizendo aqui? Tá bom, a alienação fiduciária é uma das exceções, né? Mas, por isso eventualmente, né? Se as outras não forem acolhidas, esse pedido sucessivo aqui. A extraconcursalidade vai estar limitada ao valor desses recebíveis da Delta.
Naquilo que o crédito for maior do que o valor dos recebíveis, essa sobra vai estar submetida à recuperação. Então, vamos ver aqui o aprofundamento, depois a gente volta para responder a questão. Primeiro, esse maravilhoso artiguinho que é super cobrado pela FGV, a gente vai ler porque eu realmente acho que vale a pena ter bem fresco na memória o teor literal ali do dispositivo. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, tudo aquilo que já existir, mesmo que não tenha dado a data do vencimento ainda, no momento em que a empresa, a sociedade fizer o pedido de recuperação judicial, estará, como regra, submetido à recuperação judicial. Quais não estarão? Tratando-se de credor, titular de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Então, proprietário fiduciário, nossa questão está aqui, nessa exceção. Proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Credor titular da posição D, arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive incorporações imobiliárias. Ou ainda, de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 6º, artigo 6º, parágrafo 4º da lei, que é aquele prazo de suspensão chamado stay period, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Então, vamos destrinchar esse artigo aqui. Primeiro, quais são os créditos excluídos da recuperação judicial? Antes de mais nada, aqueles que não estão no caput. São os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Isso que é bem importante, já vi várias questões, vocês devem ter feito as questões que estão no livro, e vocês devem ter visto que algumas vezes eles colocam pela data créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Quando vocês verem o pedido de recuperação trazido pela questão, já façam uma anotação e prestem atenção nas datas da constituição dos créditos, porque normalmente é uma pegadinha com essa exceção que está contida no CAPT, na verdade, que está excluído do CAPT, né? Créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Os créditos que surgiram após o pedido de recuperação judicial não estão sujeitos ao plano aprovado, independentemente da natureza do crédito. Então, eu só posso pedir, só preencho os requisitos para estar submetido à recuperação judicial daquilo que já existia. É uma questão até meio óbvia. Aquilo que já existia, não pode ser um crédito constituído posteriormente, tá bom? Aqui, o que a gente considera, o que o STJ considera aqui? A data do fato gerador do crédito, tá bom? Quando é que ele existiu? Ele é considerado existente quando ele nasce. Então, quando o evento que gera aquele crédito futuro, que vai ser, por exemplo, reconhecido numa sentença, é, é, nasceu. É a data do evento, tá? Do fato gerador. Existente ou não, vai ser. O fato gerador já aconteceu quando foi pedida a recuperação, ainda que não tenha, por exemplo, sido reconhecido pelo Poder Judiciário? Sim, então ele está submetido. Não, esse fato gerador, esse dano moral, por exemplo, aconteceu depois, então ele está excluído. Segunda exceção: crédito tributário e crédito não tributário cobrado em execução fiscal. Não entram no plano de recuperação judicial porque isso feriria a isonomia tributária em razão do tratamento diferenciado aos contribuintes. Então, assim, entre os contribuintes, vamos lá. O próprio CTN exclui os créditos tributários da recuperação judicial. A lei de recuperação judicial exclui, sem identificar se são tributários ou não tributários, os créditos cobrados em execução fiscal, que nem se submetem ao demais regramento, ali, às outras regras da recuperação. Então, o que o STJ já teve que esclarecer aqui, mas é uma ideia que decorre da própria lei. Não entram no plano de recuperação judicial os créditos tributários ou não tributários cobrados em execução fiscal. Então, o crédito cobrado em execução fiscal está fora da recuperação. Não tem discussão. O que é essa ideia aqui de isonomia tributária? É o seguinte: se eu pudesse renegociar dívida tributária, isso criaria uma vantagem artificial em relação aos meus concorrentes. Eu deixo aquilo acumular, faço um crédito, né, tributário, por exemplo, deixo aquilo acumular, faço um pedido de recuperação judicial e coloco isso aqui para renegociar.
Mas aquele concorrente que teve que pagar certinho o crédito tributário teve que tirar uma parte do dinheiro dele, né? Então, para não criar uma vantagem desse aqui que vai renegociar com aquele que pagou certinho, uma vantagem artificial que vai se refletir no mercado, esse crédito é excluído, tanto o tributário quanto o não tributário, desde cobrado na execução fiscal. Isso também nem vem ao caso aqui, não é direito tributário, não é direito empresarial, mas essa é a ideia de neutralidade tributária. Não é possível criar uma vantagem artificial por meio de créditos tributários, tá? Que viola a concorrência. Próximos, próximos créditos excluídos da recuperação judicial. Todos no artigo 49, parágrafo 3º agora. Contrato de propriedade fiduciária. Alienação fiduciária de coisa fungível, a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e a cessão fiduciária de títulos de crédito, por possuírem todos a natureza de propriedade fiduciária, não se sujeitam ao efeito da recuperação judicial. Quem disse isso? O STJ. Então, aqui, ó. Leu proprietário fiduciário. Tem fiduciário no nome? Vai estar dentro dessa exceção aqui, é proprietário fiduciário, tá? Então, tanto alienação fiduciária de coisa fungível, cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e a cessão fiduciária sobre títulos de crédito. Estão todos dentro da exceção. Tem fiduciário, vai ser excepcionado. É um crédito que que não será submetido à recuperação. Vai ser serão mantidas as condições contratuais que haviam sido estabelecidas anteriormente. Não vai ser alterado, afetado pelo fato de o devedor estar submetido a uma recuperação judicial. Para isso é importante, tá? Dentro de propriedade de créditos em que haja um proprietário fiduciário. É irrelevante se o bem dado em garantia é de terceiro, que não a empresa recuperando. Isso aqui é uma tese do STJ de 2021, mas, vejam, foi cobrado agora em 2025. A FGV também não se apega tanto a, a ao fato de a jurisprudência ser recente ou não. Ela se apega muito à jurisprudência consolidada e, às vezes, a ideias que a gente já nem leu recentemente nenhum informativo, mas que são importantes dentro do contexto prático da matéria, no caso aqui, recuperação judicial. Então, é irrelevante que o bem dado em garantia seja de terceiro que não a empresa recuperando. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com um bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperante. Então, aqui, ó, se é de terceira alienação fiduciária, ela foi garantida por um terceiro, no caso, quem? A Delta, né, no nosso exemplo, não tem problema. Isso não afasta a natureza de propriedade fiduciária e, portanto, não afasta esse crédito das exceções legais. Segundo aprofundamento aqui dentro dessa exceção. A falta de registro poderá resultar na ineficácia quanto a terceiros, mas não contra o devedor. A cessão fiduciária de título de crédito nos termos da disciplina da Lei Tal, com a redação dada em 2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do artigo 1361, parágrafo 1º do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível. Então, aqui, em síntese, o registro só é necessário para produzir efeitos contra terceiros. Essa é a regra geral do direito. O registro, né, prevalece a boa-fé. Então, se as partes negociaram entre si uma garantia, no caso aqui uma alienação fiduciária, e não levaram esse documento, esse título, né, esse contrato a registro, ele não vai poder ser oposto a um terceiro que não tinha conhecimento disso. Mas não faz nenhum sentido do ponto de vista da boa-fé que não possa ser colocado, não possa ser oposto àquele que negociou, que fez parte do acordo. E é isso aqui que está dizendo. Então, assim, a alienação fiduciária, ela não deixa de ser constituída porque ela não foi registrada. Esse registro é só para produzir efeitos contra terceiros. Quando as partes celebraram o negócio, há aqui uma alienação fiduciária perfeita, acabada e que pode ser oposta a qualquer um dos dois. Terceiro aprofundamento. O objeto da garantia traça os limites da extraconscursalidade do crédito. Os credores fiduciários estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, aqui, ó,
somente em relação ao montante alcançado pelos bens alienados em garantia. O que que significa? Que o valor está excluído o valor do crédito garantido por alienação fiduciária, por uma propriedade fiduciária, está excluído do plano de recuperação judicial somente até o montante do bem que foi dado em garantia. Aquilo que ultrapassar, ou seja, que continuar devendo além do limite do valor do bem dado em garantia, vai ser habilitado na recuperação judicial, vai ser um crédito concursal, portanto. Isso tudo ideias do STJ aqui. Vamos só relembrar, aproveitar a oportunidade para relembrar as outras questões, os outros créditos excluídos que estão contidos nesse artigo 49, parágrafo 3º. Contrato de arrendamento mercantil é o leasing. Leram arrendamento mercantil, leasing, assinalem como exceção, não tem grande complexidade, não traz grandes questionamentos isso aqui. Contrato de compra e venda com reserva de domínio, assim como na propriedade fiduciária, não é necessário que o contrato de compra e venda com reserva de domínio tenha sido registrado em cartório, que é requisito apenas para que a cláusula de reserva de domínio seja oponível a terceiros. Mesma situação da propriedade. Registro é só para terceiros. Entre as partes que fizeram é boa-fé, está valendo, pode ser cobrado, pode ser oposto e etc. Contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de revogabilidade e retratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, como está lá no texto legal. Esse aqui também não traz grande complexidade. E o contrato de adiantamento de contrato de câmbio. Vou ler para vocês e vou fazer uma pequena explicação. Isso aqui decorre da jurisprudência, que esclarece, tá? O adiantamento sobre contrato de câmbio é um serviço por meio do qual o banco faz a antecipação dos recursos ao exportador em moeda nacional, enquanto ele não recebe o dinheiro da exportação. Quando o exportador for devolver os valores ao banco, a instituição financeira não precisará entrar na fila de credores. O que que é isso aqui? O adiantamento de contrato de câmbio bom, tá aqui, né? É um adiantamento. O exportador vendeu, só que até ele receber esse valor de quem importou no exterior, vai demorar. E para ele garantir principalmente a taxa de câmbio, ter mais segurança e garantir também receber esse valor mais cedo, ele pega esse valor por meio de um contrato de câmbio, um adiantamento de contrato de câmbio com o banco. É como se ele pegasse emprestado esse valor, depois ele vai ter que devolver, né? É um adiantamento apenas. Ele vai ter que pagar esse valor. No momento que ele for pagar, se entre esse período em que ele pegou o dinheiro do banco, adiantou o dinheiro do banco, e ele tem que pagar esse outro momento. Se nesse meio tempo ele entrou em recuperação judicial, esse valor do banco não estará submetido à recuperação judicial. Por quê? Porque é um valor que não era do, do, da recuperanda, né? Da sociedade recuperanda. Então, ele vai ser devolvido e não será submetido a nenhuma renegociação característica do plano de recuperação judicial. Isso aqui também é uma exceção que eu já vi cair, vocês devem ter visto também nas questões aí. Já vi cair várias vezes em questões da FGV. Por fim, a exceção da exceção. O que que é isso aqui? É uma exceção dos bens de capital essencial. Então, aqui, mesmo que o crédito que a gente está tratando aqui se enquadre nessas exceções tratadas pelo dispositivo, a empresa, então, o que que acontece? Se é um crédito extraconcursal, está sujeito ao pagamento imediato. Mas mesmo que, e não se submete ao plano de recuperação, né? Mesmo que esteja entre essas exceções, a empresa, a sociedade aqui, não poderá perder o estabelecimento onde ela está situada, assim como também não poderá ser privada dos bens de capital essenciais à sua atividade. Neste caso, esses bens estarão sim submetidos à suspensão de 180 dias, que é um prazo prorrogável por uma vez, por igual, mais uma única vez, por igual período, né? Que é aquele prazo de suspensão. Por quê? Bom, é uma questão lógica também. Quando a gente entende a lógica, fica mais fácil decorar, né? A recuperação judicial pretende preservar a empresa, é o princípio da preservação da empresa. Esse aqui é o escopo da recuperação judicial, a gente não pode tirar de lá nada que vai impedir a empresa de continuar trabalhando até se recuperar. Bem de capital, bem de capital essencial é aquele bem sem o qual a empresa não vai subsistir, ela não vai continuar a atividade dela. Então, perderia, se a gente pudesse tirar a empresa do seu estabelecimento, tirar um bem de capital essencial dela, a gente estaria impedindo que a empresa se reerguesse, que é o objetivo final de uma recuperação judicial. Logo, nestes casos, mesmo que se trate, por exemplo, de uma propriedade fiduciária,
de uma reserva de domínio, um contrato de compra e venda de imóvel, né, com reserva de domínio, etc., ainda assim, esse crédito vai sim ser submetido à suspensão, tá? São dois requisitos: ser um bem de capital e ser um bem essencial. Bem de capital, bem corpóreo, móvel ou imóvel, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem consumível, por óbvio, né? Se a gente está falando de uma atividade, aqui não poderia ser um bem consumível nem perecível. Essencial é aquele que se mostra indispensável ao segmento da empresa. Quem avalia a essencialidade do bem de capital é o juízo da recuperação judicial, tá? Isso aqui já levantou muitas questões, mas o STJ já pacificou. É o juízo da recuperação que vai avaliar se aquele bem lá que o credor, por exemplo, o proprietário fiduciário do crédito, quer, se ele é ou não essencial para a manutenção da atividade, se ele é um bem de capital, e se for um bem de capital, né, corpóreo, móvel ou imóvel, se ele ainda, além disso, é essencial à atividade. O imóvel onde a empresa está situada, onde ela exerce a atividade dela, naturalmente, vai ser um bem de capital essencial. Ah, mas eu tenho uma alienação fiduciária em cima dele. Mas no caso, como é essencial, a gente quer preservar a empresa, vai estar, sim, submetido à recuperação, vai se submeter à suspensão. O fato de a garantia ter sido prestada por terceiro, em vez de pelo próprio devedor em recuperação, é suficiente para excluir esse crédito, essa alienação fiduciária, esse crédito fiduciário da recuperação judicial? Não, a gente viu que o STJ entende que isso é indiferente. Se foi prestado pela própria devedora, no caso a Alfa, ou por terceiro, a questão aqui trata da Delta, né, que foi quem garantiu esse crédito, não é suficiente para impedir que esse crédito fiduciário seja submetido, esteja entre as exceções legais e, portanto, esteja excluído da recuperação judicial. Segunda questão: a ausência de registro da garantia no cartório de títulos e documentos com a devida especificação é suficiente para excluir o crédito das exceções legais? Não, não é, porque ela só é necessária para produzir efeitos contra terceiros. Mas para produzir efeitos contra a beta e entre a beta e a alfa, não é necessário esse registro. Logo, essa tese também não procede. Terceiro, a extraconcursalidade deve se limitar ao valor da garantia, de modo que naquilo que o crédito sobejar será considerado concursal? Sim, é exatamente isso, né? O valor, a extraconcursalidade está limitada ao valor dessa garantia, no caso, que é o valor dos recebíveis da sociedade Delta. Se o crédito que a Beta tem contra a Alfa for maior que o valor desses recebíveis, a diferença será submetida à recuperação judicial ao plano de sorvimento. Portanto, aqui ficou fácil, né? Qual é a resposta certa? Letra B. Só procede a tese aqui transcrita no item 3. Eventualmente, a extraconcursalidade deve se limitar ao valor da garantia, de modo que naquilo que o crédito sobejar será considerado concursal. Ótimo. Antes de passar para a próxima questão, eu vou tratar aqui de dois julgados que são recentes e que tratam ainda do tema recuperação judicial e falência, que eu achei que tem cara de FGV, então acho que vale a pena a gente dar uma analisada brevemente. Primeiro julgado. É dispensável a específica manifestação da Assembleia Geral de Credores para a venda de bem no caso em que esta foi expressamente prevista no plano de recuperação judicial, previamente homologado pelo juízo recuperacional. Então, aqui, se o plano de recuperação judicial já foi homologado pelo juízo, o que é importante, se ele já foi homologado pelo juízo e nesse plano estava contido, por exemplo, uma venda de um bem, um imóvel da empresa, quando essa venda for realizada no futuro, ela não vai precisar ser submetida novamente à concordância ou não da Assembleia Geral de Credores. Até uma decorrência óbvia da própria homologação do plano, né? Mas como a gente pode ver, isso gerou controvérsia e recentemente, em fevereiro de 2025, o STJ se manifestou sobre o tema. Então, está contido no plano de recuperação judicial? Foi homologado pelo juízo? Não, credores não participarão mais, tá? Pode fazer, pode vender dentro daquilo que foi acordado dentro do plano, né? O segundo julgado. Havendo conflito entre juízos criminal e falimentar, quanto a atos de disposição dos bens da massa falida, deverá ser prestigiada a visa atrativa do foro da falência, que é idôneo distribuidor do acervo da massa. O juízo falimentar tem precedência sobre o juízo criminal quanto à disposição de bens, pois o princípio da par condicio creditório, que é o que baseia essa igualdade entre os credores, que baseia tanto a falência quanto a recuperação judicial, deve ser preservado.
Então, se um determinado bem de uma sociedade foi apreendido ou foi objeto de medidas de disposição pelo juízo criminal e pelo juízo falimentar, a prioridade do juízo falimentar, para que ele distribua em igualdade, né, entre os credores, respeitando a ordem geral de pagamento dos seus créditos. Logo, a União, que é quem receberia um bem que for decretada, cuja perda for decretada pelo juízo criminal, também é uma credora. E assim o crédito vai ser submetido lá à recuperação, tá? Então, a prioridade é do juízo falimentar para definir. Então, se dois juízos tratarem, disporem sobre os mesmos bens da sociedade, a prioridade é do juízo falimentar. Bom, aqui a gente encerra esses comentários gerais sobre recuperação e falência. Eu acho que é um tema muito importante, tá? Eu reforço aqui que vale a pena ler pelo menos os principais artigos da lei e torcer para o examinador da FGV estar de bom humor e perguntá-los, porque sempre, sempre, sempre cai. Esse é o tema, na minha opinião, favorito. Vocês viram aí no próprio livro do Revisasse, né? O tema favorito do examinador da FGV. Vamos tratar aqui da questão 2. Essa questão trata sobre registro público de empresas mercantis e eu escolhi trazer por dois motivos. Primeiro, porque é um assunto que está na mente do examinador, considerando que caiu no ENAC há pouquíssimo tempo, uma prova aplicada há pouquíssimo tempo. Segundo, porque é um tema bastante simples, mas é da parte inicial do direito empresarial. E por isso a gente normalmente não estuda muito. Eu, pelo menos, raramente estudava essa parte inicial. Só que é uma questão fácil, é uma questão que a gente pode aprender, ter em mente, né? Se a gente tiver essa informação em mente, a gente consegue acertar a questão. Então, como foi cobrado recentemente, achei conveniente tratar aqui. Mas ela vai ser bem rápida. Vamos lá. Analise o disposto no artigo 1º da Lei 8.934 de 94, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e da outras providências. Vamos ler em conjunto aqui. Artigo 1º. O registro público de empresas mercantis e atividades afins, observado disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades. 1. Dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidos a registro na forma desta lei. Cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento do país e manter atualizadas as informações pertinentes. Proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Então, aqui, ó, a referência legal, esse artigo 1º, tem por base a teoria poliédrica da empresa em seu aspecto corporativo, a teoria dos atos de comércio, teoria da empresa em uma interpretação econômica, teoria poliédrica da empresa em seu aspecto subjetivo ou a teoria da empresa em uma interpretação funcional. Então, vamos lembrar aqui o que é a teoria poliédrica da empresa. Primeiro, empresa, né? Ela não é o estabelecimento. Ela é a atividade. Empresa é a atividade econômica complexa, estruturada e organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Não se confunde com os sujeitos que a exercem, o empresário individual ou a sociedade. Empresa aqui, para a gente lembrar, é sinônimo de empreendimento. Eu só estou aqui retomando conceitos gerais para a gente localizar esse conceito, essa ideia, né, essa questão. Onde que ela está inserida na matéria. Que é a teoria poliédrica da empresa? Isso aqui a gente estuda no primeiro semestre que a gente trata sobre direito empresarial e raramente a gente lê de novo. E o examinador da FGV, pelo jeito, sabe disso e foi fazer essa pergunta. Foi um erro em massa aqui, pelo que eu acompanhei no ENAC. Teoria poliédrica da empresa. O Código Civil de 2002, assim como o Código Italiano de 1942, não conceituou empresa. Ele tratou de características da empresa, mas ele não trouxe um conceito. Aí, para definir esse conceito, a teoria mais aceita é a teoria poliédrica da empresa, criada pelo italiano Adalberto Aschini e que define a empresa a partir da soma de quatro perfis. Ele considera quatro perfis específicos e a soma dessa empresa. Então, são quatro formas de conceituar a empresa, tá bom? Empresa é a soma de quatro perfis. Vamos lá. Perfil subjetivo, funcional, objetivo e corporativo. Primeiro e mais importante,
Perfil subjetivo. Ele conceitua empresa, analisa quem exerce atividade empresarial, ou seja, o empresário individual ou sociedade empresária, que são as pessoas que a exercem. É a empresa como pessoa física ou jurídica. Ele conceitua a empresa a partir de quem exerce essa empresa. É uma pessoa, é o empresário que a gente trata aí de uma maneira vulgar, né? Perfil subjetivo, portanto, a gente tem que pensar em quem exerce a empresa. Eu estou conceituando a empresa com base em quem exerce ela, em quem a exerce. Perfil funcional é a atividade empresarial. Força em movimento é o empreendimento, a atividade determinada a um escopo que é exercida com um escopo produtivo. Atividade organizada com escopo econômico. Funcional. Então, funcional é a empresa do ponto de vista da atividade. Esse é o conceito mais comum de empresa hoje em dia, né? Que é a empresa como empreendimento. Perfil objetivo é a empresa conceituada a partir do conjunto de bens necessários para o exercício da atividade empresarial, denominado estabelecimento ou hacienda. Perfil corporativo é a relação entre empresários e seus funcionários que realizam a atividade. É o núcleo econômico organizado em função de um fim econômico comum. Esse aqui eu sempre achei o mais difícil de entender, mas corporativo é do ponto de vista interno da empresa, tá? Funcional é o externo, é a atividade empresária organizada. O corporativo é a relação interna entre os seus, entre o empresário que exerce atividade, que é o aspecto subjetivo, os seus funcionários, as suas relações ali, é o núcleo econômico organizado, tá? Então, a teoria poliédrica trata desses quatro perfis da empresa, esses quatro perfis que conceituam a empresa, né? Tem essa finalidade. É importante aqui só mencionar que não está correta essa afirmação de que a teoria poliédrica foi adotada a partir do Código Civil de 2002. Porque, na verdade, essa já era uma teoria adotada antigamente pela jurisprudência, muito antes de ser incorporado pelo Código Civil, e que aí acabou sendo incorporada em legislação extravagante, que é o caso dessa lei de 94 aqui. Um outro aspecto sobre essa teoria é que ela não. Ela parece não ser tão importante, mas na verdade é porque nós já a incorporamos no tratamento do direito da teoria da empresa, né, do direito empresarial. Mas, para fins de concurso, ela nos é muito cara e a gente precisa saber essa definição específica. Então, vamos lá. Analise o disposto no artigo 1º, né? A partir desse artigo 1º, vamos identificar aqui o registro público das empresas. Aqui. Opa. Registro público das empresas. É feito para dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis. O que que esse artigo está tratando? De quem exerce essa atividade. Empresa mercantil é um conceito antigo. A propósito, é até um bom momento para eu explicar aqui. A teoria dos atos de comércio, também é lá aquela parte inicial do direito empresarial, identificava, definia, especificava atos específicos que seriam entendidos como atos de empresa, atos de comércio. Quem exercesse esses atos, uma lista, um rol taxativo, quem exercesse esses atos seria considerado uma sociedade empresarial, né? Uma sociedade mercantil aqui, uma empresa mercantil, que era o termo antigo. Só que a teoria dos atos de comércio foi abandonada com o Código Civil de 2002. Nós tratamos da teoria da empresa, que, embora não tenha sido conceituada, é identificada pelaquela teoria poliédrica do Adalberto Asquini, que identifica aqueles quatro perfis: corporativo, subjetivo, objetivo e funcional da empresa. Né? Agora, então, o ato de comércio vamos riscar porque não existe mais, tá? Até porque não era uma teoria bem sucedida, uma vez que é muito difícil previamente se estabelecer todos os atos que seriam identificados como atos de comércio. E a atividade empresarial, ela é uma atividade muito dinâmica, né? A lei não conseguia acompanhar, foi por isso até que a teoria foi abandonada. Então tá, aqui o inciso 1 tá identificando os atos de quem ele está levando em consideração para submeter ao registro quem pratica o ato, a empresa mercantil. O inciso 2 identifica de novo, trata as empresas nacionais e estrangeiras que estão em funcionamento no país. Então, quem tem que se registrar? Empresas nacionais e estrangeiras. O que que ele está considerando? Quem exerce a atividade. De novo, um aspecto subjetivo aqui, hein? Por último,
determina que proceda a matrícula os agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Então, agentes auxiliares do comércio, ele está identificando de novo quem tem relação com a atividade empresarial. Aqui ficou fácil, né? Quando a gente pensa assim, todos os incisos estão determinando, atribuindo deveres de registro com base na pessoa que pratica os atos, na pessoa que exerce sua atividade no país, nos agentes que são auxiliares do comércio. Então, se ela está considerando pessoa, quem exerce, ela está tratando do aspecto subjetivo. Portanto, a letra certa, a resposta correta, está na letra D, que trata, a referência legal desse dispositivo é a teoria poliédrica da empresa em seu aspecto subjetivo. Por que que não é a A? Porque não está falando do aspecto corporativo, né? O aspecto interno da empresa, do funcionário e do empresário. Não trata disso aqui. Tanto é que está falando até de empresas nacionais, estrangeiras, auxiliares do comércio, que nem dentro da empresa estão. Então não poderia ser. Teoria dos atos de comércio aqui não é mesmo, né? A gente já conversou sobre isso. Da empresa em uma interpretação econômica, também não, porque teria que, estaria tratando da atividade, né? Um aspecto funcional dela aqui da atividade que tem um intuito de produtividade econômica, né, de interesse econômico. Também não é o caso. E a letra D também não pode ser, porque não é uma interpretação funcional, como a gente viu, assim como a C e a E estão mais ou menos dentro do aspecto funcional. Não é o caso que o artigo não leve esses aspectos em consideração. Então tá, vamos passar para a última questão. Eu prometi que seria uma aula curta. Essa questão caiu na prova do TJ Santa Catarina, também do primeiro semestre de 2025, e trata sobre títulos de crédito. Vamos ler aqui em conjunto. Supermercado Madagascar Limitada emitiu um cheque. É engraçado porque hoje em dia ninguém emite cheque, mas na FGV isso não é importante, o examinador gosta de perguntar coisas incomuns, como cheques. Vamos lá então. O Supermercado Madagascar emitiu um cheque pagável na Praça de Laguna, também praça da emissão. Essa informação é importante. O supermercado emitiu um cheque cujo pagamento se dá na mesma praça. O beneficiário é o Hortifruti Ponteio Limitada. Esse beneficiário endossou o cheque para a Rosa, a endossatária. Hortifruti é o endossante, Rosa é a endossatária. A emissão do cheque se deu no dia 12 de novembro de 2024 e o endosso no dia 4 de janeiro de 2025. No mesmo dia do endosso, então, em 4 de janeiro de 2025, houve a apresentação do cheque ao sacado, ao banco, devolvido em razão da não provisão de fundos na conta corrente do emitente. Supermercado Madagascar, o emitente. Em relação à cobrança de cheque pelo endossatário, a Rosa, em face do emitente, o Supermercado Madagascar, é correto afirmar. Vou falar uma coisa aqui que vocês já devem saber essa altura, mas que não custa lembrar. Quando a questão começa a trazer datas, pode ser uma pegadinha? Pode, mas não é regra. Normalmente essas datas são muito importantes para a resposta final. O que que eu gostava de fazer? Eu já puxava uma flechinha e botava emissão, 12 de novembro de 2024. Endosso e apresentação, 4 de janeiro de 2025. Para ir comparando, o que que eu já via? Olha aqui. Se a emissão aconteceu em 12 de novembro de 2024, o endosso em janeiro, então, mais de 30 dias, pode ter alguma coisa importante aqui, como a gente vai ver, que é o prazo de apresentação do cheque da mesma praça. É importante que na primeira lida a gente já vai destacando aquilo que salta aos olhos, aquilo que é incomum. Por exemplo, olha só, ele fez questão, o examinador, de colocar também praça da emissão. Isso aqui tem alguma relevância, né? Então vamos lá. Vamos ler primeiro, aprofundamos, depois nós voltamos para responder a questão, tá bom? Cheque é o título de crédito formal pelo qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista em favor do tomador beneficiário. Cheque, ordem de pagamento à vista. Ponto. Prazo de apresentação. Isso aqui vai definir a questão, vai definir a resposta certa e também os demais prazos que a questão cobra. Prazo de apresentação nos termos do artigo 33 da Lei do Cheque. É o prazo de que dispõe o portador, aquele que está com o cheque na mão, para apresentá-lo ao sacado, para o banco, né? A fim de receber o valor determinado na carta. Esse prazo varia conforme a praça. Isso aqui a gente tem que ter decorado, vocês com certeza já têm. Mesma praça, 30 dias. Praças distintas, 60 dias. Esse é o prazo que
A pessoa que recebe um cheque, então a portadora do cheque, tem para ir lá no respectivo banco do emitente, né, sacado, e cobrar, descontar esse cheque. Por que que é essa variação? Porque na época dessa lei do cheque, né, 85, eu vou ter que ir lá num outro banco para conseguir descontar, como não é a mesma praça, não é o mesmo local da emissão, supõe-se que ele precise de mais tempo para poder ir lá na outra praça fazer o desconto. Então, praças distintas, 60 dias. Mesma praça, 30 dias. Em ambos os casos, mesmo após o fim do prazo de apresentação, 30 ou 60 dias, o cheque pode ser apresentado para pagamento ao sacado desde que não esteja prescrito. Qual é o prazo de prescrição do cheque? 6 meses a partir do fim do prazo de apresentação. Então, conforme um cheque seja emitido na mesma praça ou em praças distintas, o prazo de prescrição vai acabar variando. Por quê? Porque ao final desses 30 dias, quando é na mesma praça, começam os 6 meses para cobrar o cheque para executar. O mesmo acontece com os 60 dias, quando o cheque é de praças distintas. Ao final, depois desse prazo de 60 dias, é que começam os 6 meses. Então, na verdade, aqui, para o cheque de praças distintas, serão 8 meses, né, para cobrar. Tem o prazo de apresentação mais cheque, mais o prazo de prescrição. E no cheque da mesma praça, serão 7 meses. 30, os 6 meses aqui da execução, mais o 30. Porque só conta ao final desse prazo. Bom, vamos lá. Prazo prescricional para execução do cheque. Então, aqui, baseado no prazo que nós temos para apresentar o cheque da mesma praça ou praças distintas, nós temos um prazo para executar. Vamos lá. Prazo para execução do emitente e do avalista. Está no artigo 59 da Lei do Cheque. 6 meses contados do fim do prazo de apresentação, que é de 30 dias da mesma praça, 60 dias praças distintas. Esse aqui é o prazo de execução contra o emitente e o avalista do emitente. Quem é o emitente é o cara que assinou o cheque, o dono, o nomezinho que aparece ali do emitente, tá? Agora, quando eu quero executar um endossante ou avalista do endossante, artigo 47 da Lei do Cheque, são 6 meses contados do protesto. Só poderá executar o endossante, então cobrar na ação executiva o endossante e o respectivo avalista, se o cheque tiver sido apresentado para pagamento dentro do prazo de 30 ou 60 dias que a gente tratou até aqui. Por último, há um outro prazo importante, também já foi cobrado pelo FGV em algumas questões, é o direito de regresso, que é o direito do avalista ou do endossante que teve que pagar para alguém, né? O prazo é de 6 meses do pagamento quando ele foi demandado, né? Ou de quando ele foi demandado, quando ele não realiza o pagamento. Vamos lá. Esse direito de regresso é o seguinte: o avalista ou endossante não é o emitente. Então, quando ele foi lá, mas ele assumiu a responsabilidade, então ele vai ter que pagar. Ele foi cobrado, ele executou, ou ele foi, não quis pagar, mas ele foi demandado, teve que pagar. A partir desse pagamento, ele tem 6 meses para cobrar do devedor originário. No caso do avalista do endossante, vai ser do endossante. Do endossante vai ser do emitente, assim por diante, né? Na cadeia ali. Então, esse prazo é de 6 meses de quando ele for cobrado ou demandado. Mas os prazos mais importantes são mesmo esses dois aqui de cima. São 6 meses da data do fim do prazo de apresentação para cobrar o emitente ou avalista. Agora, para executar o endossante ou avalista, não são 6 meses do fim do prazo de apresentação. Tem que ter sido apresentado o cheque no prazo de apresentação de 30 ou 60 dias, e aí vai ser feito o protesto quando não for pago. É contados do protesto esses 6 meses, ok? Então tem aqui uma distinção no tratamento de endossantes avalistas e emitentes avalistas. Isso aqui define a nossa questão. Vamos relembrar ali a questão. O cheque é da mesma praça, então prazo de apresentação é de 30 dias. O endosso e a apresentação aconteceram em 4 de janeiro de 2025, portanto, mais de 30 dias da emissão, que era o prazo para apresentação que a pessoa tinha, né, o portador tinha. Após o prazo de apresentação aqui, que se encerraria dia 12 de dezembro, né, 30 dias depois. Enquanto não houver prescrição, então, enquanto não tiverem decorridos 6 meses do fim desses 30 dias, a Rosa, que é a endossatária, pode cobrar o emitente, que é o supermercado Madagascar, e se ele tivesse também um avalista, a questão não trouxe um avalista, mas poderia ser cobrado também. Porque a cobrança contra o avalista e o emitente, a gente vai ver, isso está no texto da lei ali, pode voltar até para explicar aqui em cima. É prazo para execução contra o emitente ou o avalista do emitente.
6 meses do fim do prazo de apresentação. Não exige que tenha sido apresentado dentro desse prazo. Agora, para cobrar, para executar o endossante ou avalista do endossante, é necessário que o cheque tenha sido apresentado, está lá no artigo 47, dentro do prazo legal. Porque o endossante, vamos lembrar, ele não é o emitente, ele não tem controle da conta, né, do emitente. Ele tem que ter, ele tem que ter um prazo para saber que ele vai ser cobrado. Qual é o prazo? O prazo de apresentação do cheque. Se não tiver sido apresentado, não vai poder ser executado contra ele. E a Rosa não apresentou dentro do prazo. Então, a Rosa endossatária pode executar o emitente, que é o supermercado Madagascar, mas ela não pode executar o endossante, que é o Hortifruti Ponteio, porque não apresentou o cheque da mesma praça em 30 dias. Então, passaram aqueles 30 dias, o endossante pensou: ah, pagou, então não preciso mais me preocupar com isso, ele não vai poder ser cobrado. Para finalizar, então, a gente vai voltar para a questão aqui. Em relação à cobrança do cheque pelo endossatário, em face do emitente, é correto afirmar que cabe ação executiva em face do emitente, ainda que o cheque tenha sido apresentado após o decurso do prazo legal, em razão de não ter ainda expirado o prazo prescricional. Essa é a resposta certa. A Rosa pode cobrar o supermercado Madagascar, que é o emitente, ainda que o cheque não tenha sido apresentado dentro do prazo. Por quê? Porque o emitente, o avalista do emitente, são responsáveis por aquele crédito enquanto ele não estiver prescrito. Logo, não tendo decorrido ainda os 6 meses dos 30 dias, né, do prazo de apresentação, não estando prescrito, a Rosa endossatária pode sim cobrar do supermercado Madagascar, pode ir numa ação executiva. B, vamos ver por que estão erradas, né? O endossatário não poderá ajuizar a ação de execução para a cobrança do cheque, nem em face do emitente, nem em face do endossante. Do endossante. Não está errada essa questão, né? Em face do emitente, ela pode. Essa assertiva. C. Cabe ação executiva em face do emitente e do endossante, ainda que o cheque tenha sido apresentado após o decurso do prazo legal, em razão de não ter expirado ainda o prazo prescricional. Cadê o erro da questão? Cabe ação executiva em face do emitente, do endossante não, a gente já viu. Porque foi apresentado após o decurso, então o endossante já não tem mais responsabilidade. Cabe a ação monitória apenas em face do emitente, pois verificou-se a prescrição. Verificou-se a prescrição? Não, né? Prescrição são 6 meses depois do prazo de apresentação. A gente viu que ali que ela apresentou em janeiro de 2025, menos de 2 meses da emissão. Então não está prescrito, não cabe ação monitória. A monitória tem até uma súmula do STJ que trata desse prazo de 5 anos do final, né, do fim do prazo de execução. Mas é quando já há prescrição, então esse título está prescrito, ele perde de as características cambiais dele. Ele passa a ser um título, passa a ser um crédito lá que vai ter que ser cobrado em ação monitória. Mas como não tivemos prescrição aqui, não é o caso. Por último, o endossatário, a Rosa, poderá ajuizar a ação de execução para a cobrança do cheque, tanto em face do emitente quanto em face do endossante, em razão da apresentação tempestiva do pagamento. Não foi uma apresentação tempestiva, né? A gente viu que ela passou do prazo, então ela perdeu o direito de cobrar do endossante. Essa aqui é a questão resposta, letra A. Para finalizar nossa aula, eu vou falar aqui só de um julgado importante que eu achei que cabe, que é, de novo, é cara de FGV. Para a gente ter em mente ter isso bem fresco na memória e uma aposta aqui para a prova de vocês. Após a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, que a gente estava falando, permitindo a ação monitória e a discussão do negócio jurídico subjacente. E, além disso, a oposição permite ainda a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente, com o ônus da prova da ilicitude do negócio jurídico incumbindo ao devedor. Então, vamos lá. Tinha 30 ou 60 dias para apresentar, conforme seja respectivamente da mesma praça ou de uma praça distinta. Depois tem mais o prazo de 6 meses. Após este tempo, que será, né, na prática, 7 meses ou 8 meses, está prescrito o cheque. Então, ele perdeu as características, os atributos cambiários dele, que são essas características que permitem uma cobrança mais simples. Será cobrado por meio do quê? De uma ação monitória. Prazo de 5 anos é uma súmula do STJ. Só que essa ação monitória, ela permite algo que os atributos cambiários não permitem, que é o quê? Discutir o fundamento desse título, a causa subjacente a esse título.
Então, o negócio jurídico em si, a parte vai poder dizer, o devedor, né, do crédito vai poder dizer, por exemplo, que não foi cumprida a obrigação, que não foi entregue o produto, por exemplo, e também vai poder opor exceções pessoais que ele tenha, tanto contra ao portador, excedente, ou ao próprio emitente. Ele vai poder dizer, não, mas esse cara também me deve um valor aqui, eu ponho uma exceção pessoal e não pago mais. Isso, se os atributos cambiários do título estivessem em vigor, não seria possível, né? Isso não apenas para o cheque, para qualquer título de crédito. Essa é a natureza do título de crédito. Ele é uma forma simplificada e mais segura de cobrar o crédito, de ter certeza sobre a existência desse crédito, de cobrá-lo, não permitindo discussões sobre o negócio jurídico a que deu causa. Por quê? Com raras exceções reconhecidas, né? Tanto pela lei quanto pela jurisprudência. Mas a natureza dele tem essa intenção de permitir uma circulação segura do crédito. Foi assim que os títulos de crédito nasceram. Logo, enquanto ele está no prazo de vigor, essa discussão não é cabível, tá? Salvo, como eu disse, com raras exceções. Mas se o cheque já perdeu esse prazo, está prescrito, portanto, aí abre-se toda uma gama de possibilidades para o devedor discutir tanto a regularidade ou por exceções pessoais. E também, incumbindo, é importante que fique claro, né? Ele pode discutir, pode, mas incumbe a ele provar essas exceções, por exemplo, pessoais, essa justificativa para o não pagamento, né? Então, a ilicitude no negócio jurídico continua sendo o ônus da prova do devedor, por uma questão de lógica, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Espero poder ter contribuído de alguma maneira para a prova de vocês, para a aprovação de vocês, com as ideias que a gente compartilhou aqui. Mas, principalmente, eu queria, contribuir dizendo o seguinte: olha, ontem eu estava exatamente no mesmo lugar que vocês estão aí. Realmente ontem, faz pouquíssimo tempo, faz um ano e meio mais ou menos que eu fui aprovada. Então, ainda ontem eu estava envolvida nessa coisa de ficar estudando, aquela incerteza de que se isso daria certo ou não, se algum dia eu ia colher um fruto daquele esforço todo que eu estava fazendo. O que eu quero compartilhar com vocês é que sim, a gente colhe. Chega um momento que as coisas se encaixam, a conta fecha, dá certo e é a nossa prova. Desejo sinceramente que esse momento seja agora para todos vocês. Se eventualmente para alguém não for, desejo que vocês tenham tranquilidade, confiança de que isso é apenas um ponto, um evento no processo que vai levá-los até a aprovação. Não deixem que às vezes os resultados negativos abalem, porque e abalem a nossa confiança. É claro que é inevitável. Todas as vezes, eu sei que é fácil falar, né? Não se abalem, mas a gente se abala assim. Mas sim, se abalem e desabalem. Voltem rápido, façam o melhor possível, tão logo vocês se sintam bem para voltar e sigam em frente. Não desistam. Um dia a nossa hora chega, um dia a nossa prova chega. E normalmente é quando a gente espera que não. Eu realmente achava que não teria passado na prova que passei, achei que teria passado em outra. E as coisas aconteceram da melhor maneira possível. E hoje aqui, do lado de cá, eu posso dizer, aconteceram no melhor momento e no momento certo. Então, confiem no processo, façam o melhor possível sempre. Continuem melhorando, continuem aperfeiçoando, verificando os erros, fechando lacunas, melhorando o estudo, melhorando o método. Mas o importante mesmo é seguir. Façam o melhor e confiem. As coisas acontecem na hora certa e vai ser o melhor momento possível. E no dia que a gente consegue conquistar isso, todo o esforço parece um esforço mínimo. Todo esse momento aí que vocês estão passando de ansiedade, estresse, angústia, ele se dissipa. Vira só uma lembrança vaga, assim, porque a satisfação é tão grande que a sensação que eu tenho hoje, e que eu tenho certeza que todos os meus colegas têm, que vocês terão muito em breve, é de que todo esforço valeu a pena. Então, só sigam fazendo o melhor e confiem, as coisas vão dar certo no final, tá bom? Foi um prazer, até logo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.